bastante rostos novos aqui na sala. Sejam bem-vindos, viu? Bem-vindos. E bem apropriado o tema. Muitos os chamados. Muitos os chamados. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Como diz o próprio Mestre, não é pelo tamanho das palavras que se estabelece o quanto você tem fé, mas sim pela vibração das mesmas. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê todas as condições para que nós possamos caminharmos nessa existência já progredindo em nome do bem e do amor maior. Que fiquemos na paz do Mestre e vamos ouvir um pouquinho sobre esse capítulo 18, muitos os chamados. Jesus, quando ele está sentindo a resistência dos judeus sobre a boa nova que ele vinha trazendo, a princípio não incomodava não. Mas à medida que as multidões foram chegando e foram percebendo que não era necessário grandes rituais para se conseguir as bênçãos do Pai, mas sim a fé e a perseverança na mudança das atitudes que o Mestre vinha pregando, a prática do amor em vez do ódio, perdoar os inimigos, começaram a se incomodar sim, e começaram a tramar algumas coisas que deu e terminou na crucificação do Mestre. E Jesus escolhe uma parábola para falar sobre esses que foram chamados e não ouviram. E ele começa da seguinte forma: que o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, o casamento do seu filho, mandou muitos enviados para convidar para a festa. Muitos se recusaram a ir à festa, por os mais diversos motivos. Alguns muito ocupados, outros não se sentiam bem, outros não aceitavam. Mas o convite já estava feito. E o rei não desistiu de refazer esse convite. Despachou outros servos com ordens, já não era mais um pedido. Nós também somos chamados. Muitos de nós somos chamados para as bodas. Que bodas que o Mestre se refere no dia de hoje? As bodas com a espiritualidade, as bodas com as bênçãos da bondade, do amor, da prática da fraternidade e da caridade. Mas nós não enxergamos esse convite. E quando enxergamos, nós o valorizamos de outra forma, as nossas necessidades imediatas. Aquilo que nos cobra o tempo todo a nossa atenção, a nossa dedicação. E esquecemos que estamos sendo convidados para uma boda interior, a boda com o nosso próprio espírito. Qual é o meu papel como espírito encarnado, que tive a dádiva, a mais bela página de convite para as bodas que o Pai nos faz é a reencarnação. É uma página de perdão para todos nós. E não é perguntado a nós no que nós acreditamos, o que iremos fazer e o que nós combinamos e não vamos cumprir. O convite está feito. Muitos de nós, hoje, como em outras existências, não só não aceitamos os convites, como matamos esses servos que foram nos convidar. Jesus está se referindo aos apóstolos, aos profetas, que foram adiante convidando para essas bodas com o Pai, para essas bodas com a espiritualidade, com o universo, e foram assassinados. E é nesse momento que Jesus diz, metaforicamente, é claro,
que o rei se tomou de cólera, ficou irado e mandou contra eles os seus exércitos e exterminou todos os assassinos e lhes queimou a cidade. Não entenderam naquela época. E o mesmo está acontecendo hoje. Quando Jesus disse que os seus exércitos do rei foram enviados, ele estava se referindo às invasões que iriam acontecer naquela terra. Na Palestina. O como eles se tornariam escravos, o quanto eles sofreriam por não ter aceitado o convite da paz e do amor. Voltados ainda para a materialidade da carne e não do espírito. E é o que sucede. As hordas de exército ocupam aquela região e massacram e escravizam uma nação. O mesmo convite é feito a nós. O mesmo convite. Para as bodas com o Pai. Através de Jesus, mais uma vez, através do Espírito de verdade, através da doutrina espírita, que usa a fé raciocinada, a lógica. Não é uma fé cega. Não é aquela fé de dogmas. É a fé raciocinada. A fé que nos dá alicerces para que ela se torne inabalável diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer dor, diante de qualquer sofrimento, diante de qualquer tragédia que possa nos acontecer. A nossa fé, quando ela é raciocinada, quando ela é lógica, ela não estremece. E é esse convite que Jesus nos faz, para que nós possamos não ficar de mãos e pés atados. Nós temos a certeza de que aquilo que nós nos propusemos a fazer é porque nós nos julgamos capazes. E no momento que essa prova se aproxima, por mais terrível que ela possa ser, nós olhamos para ela e sorrimos, porque entendemos que estamos passando por um processo de depuração. O depurar faz com que nós, a cada dia, nos libertemos da mica que nos cobre, para mostrar a joia que nós somos. Por isso que Jesus nos diz: sois luz. Agora, temos que tirar aquilo que perturba essa luz. E para tirar aquilo que perturba essa luz, muitas vezes passaremos por grandes provas, ou na família, ou em nós mesmos. Mas esse buscar, esse alcançar a compreensão de que somos luz e que já fomos chamados, já fomos convidados e já recusamos em outras épocas, mas hoje não. Hoje nós aceitamos o chamado. Mas a grande pergunta que Jesus faz nessa mesma parábola é: estamos vestidos para o festim, para as bodas? Qual é a roupa que nós carregamos? O quanto eu estou pronto? O quanto a minha fé, a minha lógica, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, me veste para que eu possa entender que esse convite não é o convite para a vaidade, não é o convite para o orgulho, não é o convite para o egoísmo. É o convite que nos leva, e pasmem, para a porta estreita. É um convite difícil, doloroso, que nos fere, mas quando nós compreendemos que esse convite nos leva para a porta estreita, a porta da espiritualidade, a porta onde não há negociações, não há intercâmbio e trocas de favores. Essa porta, para passarmos por ela, é necessário que nós tenhamos não só a fé inabalável, mas tenhamos a compreensão das leis do Pai. Ao compreendermos as leis de Deus,
nós começamos a diferenciar algo que muitas vezes não compreendemos: o mal e o bem. O que é o mal? O que é o bem? O que é a verdade e o que é a mentira? Muitas vezes nos perguntam isso: o que é o mal? E nós nos pautamos pelas leis humanas, pelas nossas leis, por aquilo que nos ensinam. E o esclarecimento é tão singelo. Jesus nos diz: o Pai é bom, o Pai é amor. Entender o que é bem e o que é mal é nós compreendermos as leis divinas. Tudo que é contra as leis divinas, a lei do progresso, a lei da evolução, a lei do amor, a lei da bondade, a lei da fraternidade. Quando nós compreendemos essa lei e nos pautamos por ela, estamos na prática do bem. E tudo que nós fazemos contra essa lei, estamos na prática daquilo que chamamos mal. E assim, nós seremos aqueles que fomos chamados e seremos os escolhidos. Porque Jesus nos fala: muitos são chamados, poucos serão escolhidos. E não é porque o Pai é seletivo. Nós é que decidimos se vamos ou não, se caminhamos ou se permanecemos. Ser escolhido é passar por essa porta estreita. Porque a porta que é larga, e Jesus nos fala que é a porta da perdição, que é o espaçoso caminho que conduz a muitos que por ela entram, não é a porta da vida. Porque a porta da vida espiritual, poucos a encontram. Poucos a encontram. Mesmo nós que já temos um conhecimento um pouco mais aberto da doutrina espírita, daquilo que os amigos espirituais nos trazem, nós temos dificuldade para encontrar essa porta. Titubeamos. Temos medo. Nos sentimos fracos. Mas sabemos que temos que seguir adiante. Porque a reencarnação que nos é dada tem uma finalidade principal. Nós temos que nos esforçar para entrarmos não só por essa porta, mas garantir que temos a oportunidade de permitir que outros também a reconheçam, aprendam e sigam pelo mesmo caminho que nós seguimos. Não poderemos passar para eles aquilo que já sabemos no quesito do quanto evoluímos. Isso é um bem nosso. Nós trabalhamos para conquistar. E os outros também terão que fazê-lo. E a cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que se dedica. Mas muitos de nós perguntaremos: Senhor, por que a porta está fechada para mim? Por que a porta está fechada para mim? Se eu bato a sua porta todos os dias, abre, por favor. Não é isso que fazemos quando estamos em situações dramáticas? Não pensamos em Deus? Não clamamos? Não pedimos a ajuda dos santos da espiritualidade? É bater na porta. Mas Jesus nos esclarece mais uma vez com a sua singeleza: não sei de onde sois. Mas eles respondem: Senhor, comemos e bebemos na tua presença e nos instruímos nas praças públicas. E ele continuará dizendo: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Praticar a iniquidade, ter o conhecimento das leis do Pai, as leis morais, não significa nada. Saber o que a lei nos diz, mas não praticar de acordo, é ser hipócrita. E por isso, para passar por essa porta, não basta bater. É necessário ter a veste nupcial para poder entrar. Isto é, estar despido do orgulho, da vaidade, da prepotência, da ganância, do vilipendiar, do ofender, do magoar. De estender a mão àquele que mais necessita, mesmo daqueles que nós não gostamos. Muitos de nós não gostamos.
E a doutrina espírita nos traz isso. Dia após dia nós nos deparamos, e eu sou um exemplo disso, com pessoas que eu não gostava. E eu me vi diante dela para estender a mão. E é uma batalha muito grande dentro de nós. Porque é necessário não estender a mão com hipocrisia, apenas pela aparência. É necessário estender a mão com amor. Meus amigos, dói muito. É necessário romper as cadeias seculares do instinto e praticar a bondade, porque o amor ainda não é possível. Caminhar na busca da bondade é o que nos levará ao amor. E o amor, nos esclarecem os amigos espirituais, como ele é uno, indivisível, a energia que não se contamina, é a lei que gere os espíritos superiores. Todos vibram na frequência do amor. Não há privilegiados. Se nós desejamos chegar, avançar e progredir, não esperemos privilégios. Temos que trabalhar por isso. E Jesus continua um pouquinho mais nessa pequena parábola dizendo assim: haverá prantos e ranger de dentes, porque todos os profetas que já foram enviados e que vós outros expulsaram, mataram, chegarão outros do Oriente e do Ocidente. Olha de onde ele está falando. Do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino dos deuses. Outros serão chamados. Porque aqueles convidados recusaram. E outros chegarão, serão chamados, compreenderão e passarão pela porta estreita primeiro do que aqueles que foram convidados antes. Não há privilegiados. Ao romper-se com essa situação, Jesus diz, a última coisa que ele fala é: então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, e porque maior é o número daqueles que caminham pelas veredas do mal. E nós, tendo consciência ou não, mostrando ou não quais são as veredas que nós caminhamos, não conseguimos enganar a nossa consciência. Podemos enganar os olhos que aqui estão, mostrar uma aparência, mas temos um interior podre, sepulcros caiados por fora. Mas a nossa consciência nos sabe e nos cobrará ceitil por ceitil aquilo que nós fizemos de equivocado. E aí vem o pranto e o ranger de dentes, não causados pelo Pai, causados por nós mesmos. Mas sempre Jesus deixa uma esperança. Nunca Jesus terminou as suas falas de uma forma que colocassem aqueles que o estavam ouvindo em um processo de tristeza infinita, a sombra descendo sobre eles. E Jesus diz: vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Eu enviarei um outro em meu nome, o Espírito de verdade. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que a porta larga, a porta das paixões, alteraria a sua mensagem. Ao longo dos anos, a sua mensagem seria modificada ao bel prazer daqueles que desejam continuar aproveitando-se da ignorância dos povos, da ignorância daqueles que têm a fé cega, a fé que não raciocina, a fé que não pensa, a fé dogmática, que tem que aceitar como verdade
algo que aquela religião impõe como incontestável. E Jesus, prevendo isso, nos disse: o amor do Pai une-me a Ele, e eu sou uno com vós, e eu me vou para preparar outras moradas que estarão de acordo com a nossa consciência, com as nossas escolhas, com as nossas práticas, boas ou más. É estreita a porta da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências e aqueles que pouco se resignam a isso. Vencer as nossas más tendências é muito difícil, porque nós temos que quebrar o nosso orgulho e reconhecer que há uma força superior. E nós titubeamos em reconhecer isso. Por isso que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Aqueles que já compreendem que o orgulho não é a melhor opção, que a vaidade não é a melhor escolha, que a prepotência, a ganância não são boas escolhas. Quando nós compreendemos isso, já somos os chamados e temos a possibilidade de sermos os escolhidos. Tal é o estado da humanidade na Terra hoje. Porque a Terra ainda é esse mundo de expiação e provas. Mas, olha que interessante. Nessa Terra não mais predomina o mal. Tenho certeza. O mal não predomina. O mal se mostra. É a superfície. É aquela espuma do doce. Sabe? Que nós passamos naquela pá e vamos tirando. Esse é o mal. E o mal, por mais que ele persista, ele não dura. Há um limite para ele. O bem não. E essa espuma que vai sendo retirada aos poucos são aqueles que não são mansos e nem pacíficos, e serão levados para outras moradas. E ficarão os mansos e os pacíficos, herdando essa terra de regeneração. Essa terra que ainda não é um mundo pleno de felicidade, mas o bem predomina. Olha como invertem-se as coisas. Se nós progredimos, o planeta progride. Se o planeta progride, a espiritualidade progride. E todos nós caminhamos para a regeneração, que faz parte das bem-aventuranças. Que Jesus, num poema lindo, inconfundível, nos fala sobre toda a existência do planeta em apenas alguns versos. Aquilo que somos, aquilo que seremos e aquilo que podemos fazer para melhorar cada dia mais a escola que nós vivemos. Terminando, que possamos todos nós termos um futuro construído pelo presente de hoje. Sejamos solidários com o passado. O nosso passado faz parte de nós. Não há como eliminar. Não podemos e não devemos nos acusar de erros crassos do passado. Porque nós já compreendemos hoje a profundeza da existência e toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Espírito. E ao termos essa certeza em nossos corações, nós nos sentimos mais doces. Nós já somos mais fraternos. E tenho convicção disso. Basta olhar que o Mestre estende as mãos para nós a todo momento. Precisamos aprender a ver. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Que os nossos corações estejam sempre cheios de esperança, de paz, de fraternidade. E que o amor que nós buscamos seja a luz que Joana de Ângeles nos fala.
o farol que espera e chama por todos, o porto seguro da alma. Disse a Joana.